Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a tua cruz e siga-me. Vamos ler novamente. Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a tua cruz e siga-me. Senhor nosso Deus, que nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós, como já foi falado aqui, Senhor, o sol brilhando, nós estamos adorando a Ti, Senhor. Bom é estarmos aqui, como Pedro disse para o Senhor Jesus um dia. Bom estarmos na Tua presença, bom estarmos adorando ao Senhor, bom estarmos ouvindo a Tua palavra, bom estarmos em comunhão com os demais irmãos. Por isso nós Te agradecemos e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento de reflexão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. No meio do seu ministério público, Jesus dedica um bom tempo para ensinar. E ele foi colocado como o mestre dos mestres, o exímio professor. Mas para que o mestre possa desempenhar bem a sua função, e o professor também, ele precisa de ter o quê? O que o professor, o mestre precisa ter para ele desempenhar bem a sua função? Conhecimento é uma base, porque ele vai transferir isso, mas precisa do quê? Qual é a matéria-prima do mestre, do professor? A matéria-prima que ele vai trabalhar. Sabemos que nas profissões existe as matérias-primas com quem eu posso trabalhar, né? Um construtor, um pedreiro trabalha com cimento, argamassa e outros tipos de materiais. O eletricista com fios, né? O mecânico com peças, ferramentas. E qual é a matéria-prima do mestre e de um professor? Alunos, discípulos. Essa é a matéria-prima a qual Jesus dedicou um bom tempo da sua vida quando ele esteve aqui na terra. Olha que esse versículo 34 é bem interessante, que ele começa dizendo: Jesus convoca a multidão, faz uma convocação para aquela multidão que estava ouvindo ele. E no meio dessa multidão havia pessoas de várias informações e com vários objetivos diferentes um do outro. Nós sabemos que por onde Jesus passava, a fama dele percorria, a fama de curador de enfermidades, a fama daquele que ressuscita mortos, a fama daquele que traz palavras e descortina o segredo do profundo da alma das pessoas, como ele fez com a mulher samaritana no poço de Jacó. Ela tinha um segredo guardado dentro dela e Jesus revelou esse segredo para ela, né? E muitos dessas pessoas que compunham essa multidão seguiam ele por vários
objetivos e motivações diferentes. Por isso que Jesus, conhecendo o coração deles, de cada um deles, direcionou essa palavra. Ele convocou a multidão e, juntamente com seus discípulos, disse: se alguém quer me seguir, então eu vou te dar aqui as condições para que você possa me seguir. Primeiro, negue-se a si mesmo. Ou seja, o discípulo de Cristo, que optou a ser um discípulo de Jesus, ele precisa ter também no seu coração isso em mente, que a vida que ele vive não é dele, mas sim de Cristo. Paulo realmente, ele compreendeu esse significado ao ponto dele dizer: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se a vida que eu vivo agora na carne, no meu corpo físico, vivo-a pela fé nele. O viver para Jesus é realmente algo muito mais significativo do que frequentar um culto ou ser membro de uma denominação religiosa, ou até mesmo ter um cargo eclesiástico. O viver para Jesus significa realmente ter algo no seu coração. Por isso que no meio do ministério de Cristo, o Senhor Jesus dedica tempo para especificar o que Ele exige daqueles que o desejam segui-lo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a tua cruz e siga-me. Estas palavras são dirigidas a todos os cristãos, em todo tempo, em todo lugar, e ainda são muito válidas nos dias de hoje. Se você quer ser seguidor de Cristo, temos que ser obedientes a essa palavra, a esta ordem, a esse imperativo de Jesus. Aquele que é um discípulo, vocabulário grego que foi escrito o Novo Testamento, todo o Novo Testamento foi escrito quase todinho ele em grego, para designar a palavra discípulo, significa aquele que aprende, que na língua grega é o nome chamado matetes, ou aprendiz, aquele que está querendo aprender, especifica aquele que aprende por meio de indagações e pelo uso ou prática daquilo que é ensinado. Segundo o manual grego, o Lexicon, que é muito estudado do Novo Testamento, Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus, ele teve no seu coração a vontade de ensinar os seus discípulos, de ensinar bem. Por que Jesus se preocupou em ensinar os seus discípulos de maneira correta, de maneira sábia? E muitos deles ficavam às vezes perguntando, ou ficava indagando a Jesus. E o bom discípulo, o bom aluno é aquele que faz perguntas, que faz indagações. Eu gosto quando nas aulas os alunos participam e perguntam, e indagam e questionam, porque esse é um bom aluno que quer aprender de fato aquilo que está sendo passado para ele. Porque quando às vezes deparamos com uma sala ou com um grupo que aceita tudo o que é falado,
aí temos que duvidar se realmente aquelas pessoas estão sendo discipuladas corretamente ou estão somente recebendo uma carga de ensinamentos e obrigatoriamente elas têm que absorver aquilo sem indagação. Por muito tempo, meus irmãos, me colocaram na minha cabeça que era pecado indagar, perguntar, questionar. Até que um dia eu fui estudar em uma instituição, e nessa instituição nós deveríamos indagar, questionar, perguntar. E é através do questionamento, das indagações, nós vamos aprendendo realmente aquilo que é correto e é necessário para as nossas vidas. Jesus nunca censurou ninguém que indagou a ele ou questionou alguma coisa com ele. Pelo contrário, nós vamos ver que muitos dos discípulos questionaram algumas coisas. Uma certa feita chegaram a ele e disseram: Senhor, nós deixamos tudo, o que será de nós, Senhor? E passamos a te seguir. O que será de nossas vidas, Senhor? Nós temos famílias, temos obrigações. E aí Jesus disse: vocês que deixaram tudo por amor em mim, receberão muito mais do que aquilo que vocês deixaram. Porque o meu Pai cuida de nós, assim como Ele cuida dos pássaros que têm seus ninhos, assim como Ele dá a beleza dos lírios dos campos, crescem sem ninguém ter semeado, assim muito mais Deus, o nosso Pai, vai cuidar de nós. Esses questionamentos sempre vêm na nossa mente, mas o importante é saber, irmãos, que quando mais nós buscamos, mais nós aprendemos. E é por isso que Jesus disse: se vocês querem serem realmente meus discípulos, vocês têm que fazer isso. Primeiro, negar a si mesmo. A vida que vocês vivem agora tem que ser vivida com um propósito. Vida sem propósito é vida sem significado. Tem muita gente vivendo sem propósito. Tem muitas pessoas vivendo sem ter projetos, sem ter sonhos na vida. E é importante, irmãos, nós termos sonhos na vida. E às vezes tem pessoas que dizem: mas pastor, eu já tenho uma certa idade, eu não tenho mais sonhos. Engano. O ex-presidente dos Estados Unidos, Obama, encerrou sua carreira política com 50 anos. O seu sucessor iniciou sua carreira política com 72 anos. Significa o quê? Que não há tempo. Todo o tempo é o tempo de Deus para nós aprendermos e fazermos e ter propósito em nossas vidas. E não viver uma vida vagando, inútil. O que nós vemos hoje, muitas pessoas vagando, inútil. Hoje nós vivemos uma sociedade de pessoas que não têm, parece que perderam a esperança, perderam o propósito de vida, de fazer, e começam às vezes até jogar em Deus a culpa de tudo que está acontecendo na vida, porque sempre o ser humano é isso, né? Jogar a culpa no outro e não assumir os seus próprios erros. Isso já foi desde o princípio, lá no Jardim do Éden, quando Deus falou para Adão: Adão, por que comestes do fruto que você não deveria comer? Não fui eu, Senhor, foi a mulher que tu me destes. E eu nem pedi mulher, o Senhor que me deu, né? Eu estava bem sozinho aqui, tranquilão na minha vida, né? Mas o Senhor me deu ela. E aí é o que ela fez. Aí falou: mulher, por que fizeste isso? Não, não fui eu, Senhor, foi a serpente, ela que me seduziu, né? Ela que me persuadiu a esse erro, a esse pecado. E geralmente as pessoas são assim até hoje, irmãos.
transferência de incapacidade. Eu não fiz porque fulano não me deixou. Eu não sou porque eu sofri um trauma na minha vida, na minha infância. Irmãos, traumas são curáveis. E o melhor remédio para curar um trauma de infância ou do passado ou de qualquer experiência negativa é a palavra de Deus, que declara que em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. As velhas coisas, o quê? Eis que tudo se fez novo. Paulo falou isso aos Coríntios. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, uma nova perspectiva, uma nova visão, fé renovada, uma esperança dobrada, para que nós possamos vencer as dificuldades, as intempéries dessas vidas e caminhar juntos com Cristo Jesus, com um só objetivo. Esse é o nosso objetivo de viver. Se sou realmente discípulo de Jesus, eu tenho que entender isso, negar a mim mesmo e viver com um propósito para Deus, adorando a Ele, servindo a Ele, sendo instrumento de Deus para essa sociedade caída e sem fé. A mensagem que o inimigo está tentando induzir nas pessoas, e alguns estão absorvendo, é esta: que nós não servimos para nada. Nós acabamos de cantar aqui, primeiro louvor aqui, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Você é importante para Deus, por isso Deus te escolheu, por isso nós somos um eleito de Deus, no meio de uma geração perdida, a qual merecíamos somente o inferno. Era isso que merecíamos, porque todos pecaram, a Bíblia diz, e todos estavam o quê? Destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, nos chamou, nos acolheu, nos buscou. Estávamos perdidos, como aquela ovelha da parábola das 100 ovelhas, lá de Lucas 15, que Jesus conta que uma certa feita um pastor, quando contou todas as ovelhas, ele percebeu, epa, está faltando uma, deixou as 99 num lugar bem ali tranquilo, protegido, num aprisco, e foi em busca daquela ovelha que estava perdida. Assim éramos nós. Nós é que estávamos perdidos. Ele nos achou, Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele pagou a dívida. Nós estávamos lá totalmente sujos, imundos, nos nossos pecados, na desobediência de Deus, vivendo segundo o curso da nossa vida, segundo os instintos da nossa vida e desejos que tínhamos. Ele nos tirou, estávamos lá devendo uma dívida que era impagável, mas o Senhor foi lá, nos tirou daquela situação miserável, tirou os nossos pés daquele lodo que estava nos mergulhado nele, na sujeira, e nos firmou nossos pés sobre a rocha que é Cristo, colocou um cântico novo em nossa boca, e nos deu uma nova vida, deu um Espírito para viver em nós, que é o Consolador amado, que veio para nos ajudar, o Paráclito, aquele que veio para estar ao nosso lado, advogar as nossas causas, nos capacitar naquilo que queremos fazer, nos deu realmente sentido para vivermos. É Ele que fez isto, e seguir a Ele é um privilégio, irmãos. Ser discípulo de Jesus é um privilégio, não é um estorvo, não é um peso, não é um fardo pesado. Pelo contrário, Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E uma certa feita Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, que é o quê?
manso e suave. É um privilégio ser escolhido por Deus. É um privilégio ser discípulo de Jesus. Mesmo questionando, e é bom questionar, mesmo indagando, porque o verdadeiro discípulo é aquele que quer realmente crescer, como a Bíblia diz: crescei-vos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o que nós vemos no meio cristão, podemos assim dizer, é uma superficialidade de fé. Uma certa feita perguntaram para um teólogo americano como ele via a igreja brasileira. Ele falou: eu vejo a igreja brasileira como um grande oceano. Aí todo mundo ficou contente: nossa, um grande oceano, que maravilha. Mas só que esse oceano tem 5 centímetros de profundidade. Alguém nada em 5 centímetros de profundidade? Assim somos vistos. A igreja hoje, as pessoas hoje estão indo para os cultos sem objetivo, somente às vezes querendo coisas momentâneas, prosperidade, riquezas. Para quê? Você vai gastá-la toda ela na vida? Não. Quando partirmos dessa vida, deixaremos tudo aquilo que Deus nos deu. Mas as pessoas egoisticamente buscam isto, vão atrás disso, cada dia mais. Uma certa feita, o homem mais rico dos Estados Unidos, chamado Rockefeller, na época, ele era considerado o Bill Gates, né, de hoje, o homem mais rico dos Estados Unidos, um grande empresário, um homem de negócios, de visão, e ele morreu. O Rockefeller morreu. Funeral, pouco. E os repórteres, querendo instigar a vida de Rockefeller, um deles conseguiu ter acesso ao contador do Rockefeller e disse: olha, eu estou precisando de um grande favor, você pode me ajudar? Falou: pois não, eu sou um repórter, eu quero dar um furo de reportagem no meu jornal. Você foi o contador dele, você sabe muito bem tudo aquilo que Rockefeller tinha no mundo afora. Conta para mim, faz esse favor, quanto que ele deixou? Aí o contador falou: posso falar? Pode. O repórter pegou o caderninho de anotação, ansioso, falou: anote aí. Ele deixou tudo, não levou nada. Verdade, irmãos. Ser discípulo de Jesus é ter convicções de que a nossa vida tem que ter propósitos, mesmo que sejam os mais simples possíveis, tem que ter um propósito. Você pode dizer: mas eu não posso ser um missionário e ir para uma outra nação, eu não tenho condições, eu não tenho. Não precisa, você pode orar, contribuir, ajudar, se envolver, trabalhar, para que nós possamos fazer com que o reino de Deus se estabeleça cada vez mais aqui na terra. Os verdadeiros aprendizes ou discípulos precisam de mestres, e Cristo é o melhor dos mestres que nós podemos ter, para que nós possamos seguir atentamente aquilo que Ele nos ensinou. Uma certa feita, durante a guerra do Vietnã, alguns soldados americanos foram presos, capturados pelos Vietcongs, e foram levados para um campo de prisioneiros. E lá no campo, no lugar onde eles estavam, assustados, eles começaram a conversar, dizendo: você frequentou alguma igreja? Eu disse: eu frequentei. Quando eu era criança, escola dominical, minha mãe me levava, e é comum os americanos terem um conhecimento da Bíblia.
Hoje essa geração não, mas aquela era mais comum. E aí disseram, vamos então lembrar versículos da Bíblia. Quem sabe nós vamos amenizar nosso momento que nós estamos passando aqui. E aí um falou um versículo, sempre aqueles mais conhecidos, Senhor meu pastor, nada me faltará, né? E aí outro falou outro falou, de repente, passou alguns minutinhos, ninguém sabia mais nada, não tinha mais. Aí essa semana o pastor Robson postou no nosso grupo, aquela senhorinha de 100 e poucos anos, declarando o salmo todinho, e eu fiquei feliz de ver uma senhora com uma idade tão avançada, declarando ali todo aquele salmo, com lucidez, com clareza. Aí eu falo para mim mesmo, qual é a nossa profundidade com Deus? Somos realmente discípulos de Jesus? Ou não? Se o nosso conhecimento é tão superficial, se nós queremos viver uma vida superficial e não aprofundar como verdadeiros discípulos de Jesus, nós vamos ter dificuldades nos momentos das adversidades da nossa vida. O que o discípulo de Cristo deve aprender? Primeiramente, ele precisa aprender a negar a si mesmo, dizer não para o seu eu. O maior inimigo que nós temos não é Satanás, o maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo, e eu preciso aprender a dizer não para mim mesmo, porque a vontade que eu quero fazer realmente vai ser diferente da vontade de Deus. A vontade que eu quero ter é às vezes bem antagônica àquela vontade que Deus quer que eu faça. Por isso que Jesus disse, primeira coisa que você tem que fazer é negar-se. Os seus desejos, as suas vontades, não são mais suas, não são mais nossas, tem que ser primeiramente a Deus. Toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao Senhor. Porque nós, na nossa cultura cristã, adoramos a Deus mais no dia de domingo e não no último dia, como uma igreja faz, né? No sétimo dia, nós começamos no domingo. Muita gente pode até dizer para você, você está em desobediência. Eu ouvi um pastor uma vez dessa igreja falar isso. Todo aquele que não adora a Deus no sétimo dia está em desobediência e vai para o inferno. Falou desse jeito. Falei, misericórdia. Porque o domingo foi instituído na cristandade como o primeiro dia comece a semana com Deus e você vai terminar com Ele. O sétimo é o último. Então nós começamos pelo princípio de todas as coisas. Porque a Bíblia diz claramente que no primeiro dia da semana eles se reuniam para tomar a ceia, para cultuar a Deus. E essa cultura foi introduzida, primeiro as coisas de Deus, depois na segunda é o meu trabalho. Esse é um dia que o Senhor Deus fez para que nós possamos aprender cada vez mais dele. O discípulo de Cristo, ele tem que ter isso em mente. A autonegação começa com um reconhecimento de que nossos problemas na vida resultam de consultarmos nossa própria vontade e agirmos do nosso próprio jeito e vivermos para nossos próprios interesses. A maioria das pessoas aprofunda nos seus problemas, porque os seus problemas foram eles que criaram. E não consultaram a Deus para tomar decisões nas suas vidas. E não tiveram o direcionamento da palavra, e não foram humildes o suficiente para dizer, Senhor, eu quero fazer isso, mas se o Senhor não achar
Se o Senhor ver que realmente isto não é bom, afasta de mim. Mas que nós possamos cumprir com o coração alegre os desígnios de Deus para a nossa vida. Jesus, quando estava lá no Getsêmani, sentindo o peso da agonia, do pecado que estava pressionando a sua vida. Você sabia que Getsêmani, em hebraico, significa prensa de azeite? É isso, pastor Ricardo? Prensa de azeite. Sabe como eles faziam o azeite naquela época? Lá tinha uma rocha que eles esculpiam na rocha, uma vala, e pegavam um tronco de carvalho e amarrava na ponta, e o tronco era a prensa, e aquela vala esculpida na rocha colocava as azeitonas, e eles prensavam as azeitonas para que a azeitona pudesse tirar o azeite. Azeite vem de azeitona. E Jesus estava lá no Getsêmani, sendo prensado pelos nossos pecados, ao ponto de o suor que saía da sua fronte não era suor natural, mas sangue, ao ponto de dizer para o Pai: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, porque está muito duro de bebê-lo. Mas naquele momento ele lembrou que ele estava em obediência ao Pai, e disse: ah, Senhor, meu Pai, mas que não seja feita a minha vontade. Eu penso de uma maneira, a vontade de Jesus humano naquele momento era que não beber aquele cálice, é não passar por aquela agonia que ele estava passando, e as dores que viriam a partir daquela noite, do sofrimento que levaria ele até a cruz. Mas, como bom discípulo e bom filho obediente ao Pai e aos propósitos de Deus, disse: não seja feita a minha, mas a tua vontade, pois era necessário que ele passasse por tudo aquilo, para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Ele tomou a cruz. Cruz significa sacrifício, cruz significa renúncia. Por isso que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Toma a tua cruz. Pode ser mais pesada do que o outro, mas não vai ser além daquilo que você não possa suportar e poder carregá-la, porque Deus não dá peso maior do que aquilo que nós não podemos carregar. Às vezes você está dizendo: mas pastor, a minha cruz é tão pesada que eu não consigo. Consegue, ela não é tão pesada, porque se ela fosse tão pesada assim, você não conseguiria. É porque Deus conhece a nossa estrutura como pessoa, como nós devemos seguir a Ele com obediência. Para encerrar, um cristão teve um sonho, e nesse sonho ele sonhou que cada cristão levava uma cruz nas suas costas. Ele viu todos os cristãos, todos os irmãos carregando uma cruz, significando as dificuldades da vida. Só que a cruz dele era muito grande. Eu acho que ele era brasileiro, porque brasileiro gosta de dar jeitinho nas coisas, não gosta? O brasileiro é o rei do jeitinho e da gambiarra. Por isso que falam que a NASA precisa vir estudar brasileiro aqui, né, para saber algumas coisas interessantes aqui. E ele falou: olha, está muito pesada. Ele foi lá e serrou um pedaço da cruz, ficou mais leve, e continuou. De repente ela começou a pesar. Ele falou: bom, se eu serrei um pedaço e ficou mais leve, vou serrar outro. Serrou mais um pedaço da cruz, e a cruz ficou curtinha, ficou levinha, facinha, maneirinha de ser carregada. Mas chegou um momento da sua trajetória que eles tinham que passar um precipício e caminhar
E aí todo mundo que tinha a sua cruz, jogava a cruz, fazia dela uma ponte e passava. Só que quando ele jogou, estava pequenininha, caiu lá embaixo. E ele não pôde continuar a sua trajetória. Porque ele achava que a cruz estava pesada, mas Deus sabia que lá na frente ele precisaria daquela cruz para ele passar aquele precipício. Às vezes nós achamos que a nossa cruz está pesada, está muito ruim de carregar. É porque Deus está moldando nossa vida, trabalhando no nosso caráter, na nossa comunhão, porque Ele sabe que lá na frente nós vamos precisar dessa experiência que nós estamos passando hoje. Lá na frente nós vamos ter que mostrar às pessoas que realmente somos cristãos e somos discípulos de Jesus. E olha, irmãos, que já chegou esse momento. Você acha que está sendo fácil ser cristão nesse mundo que estamos vivendo? Ontem eu li uma reportagem, Campinas, uma cidade vizinha nossa, um casal de irmãos, de cristãos, eles têm um empreendimento, um negócio. O empreendimento deles é um buffet, é um salão que eles construíram com muito sacrifício, toda a família. Eles alugam para festas, casamentos, aniversários, confraternizações. E há alguns meses passados aí, um casal foi procurá-los para alugar e eles não alugaram, porque eram casais de homossexuais, 2 homens que iriam casar e queriam dar uma festa. Eles falavam: olha, sinto muito, mas nós não vamos poder alugar nosso espaço para vocês, porque somos cristãos. Isso fere a nossa fé, os nossos princípios. Quando nós adquirimos esse empreendimento, nós oramos e consagramos a Deus. E agradecemos a Deus, porque Ele é o ganha-pão da minha família. E aí aqueles 2 acionaram a justiça injusta do Brasil, como nós estamos vendo como ela é tão injusta. Aplicou uma indenização de R$28 mil, e houve celebração e festa da comunidade gay de Campinas contra aquela família. Não está sendo fácil ser cristão nos dias atuais. Ser discípulo de Jesus, frequentar uma igreja, pode até ser, tem tantos outros, né? Os bairros aí estão lotando de lugares aonde, glória a Deus, aleluia, amém. Olha lá, Deus está desenrolando o rolo, Deus está escrevendo embaixo, Deus está abrindo a porta. É isso que o povo gosta. Mas aperta ali, vê se sai algum caldo, aperta para ver se é realmente discípulo, se tem estrutura, se tem realmente comunhão com Deus, se pode dizer que é um discípulo de Jesus. Por isso que Jesus convocou a multidão. Você acha que toda a multidão absorveu isso? Você acha que toda aquela multidão foi obediente a isto? Duro. Foram procurar seus interesses, seus afazeres, seus prazeres, e deixaram um grupo pequeno com Cristo Jesus. Mas realmente Jesus nunca negociou com ninguém e nem abriu concessão para o pecado. Pecado sempre vai ser pecado, em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer situação, em qualquer contexto da história. Por isso, irmãos, ser cristão é muito mais do que seguir uma denominação ou um líder religioso.
É muito perigoso quando as pessoas, as multidões, escutam o seu líder e faz que nem calanguinho do Nordeste. Quem já foi para o Nordeste aqui? Já viu o calanguinho lá? Quem sabe o que é calanguinho do Nordeste? É aquele lagartinho que faz assim com a cabecinha. Ele só fica assim, ó. Né? É perigosíssimo. Porque um escritor aí, eu não gosto muito daquilo que ele escreveu não, porque ele era bastante depravado, né? Mas um dia ele disse isso, que a unanimidade é burra. Quando todo mundo concorda com alguma coisa, desconfie. Isso não é palavra, isso é condicionamento cerebral, jogando, e as pessoas não podem questionar, não podem falar, não podem indagar. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus, e Deus vai honrar a tua fé, aonde quer que você esteja. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse dia tão maravilhoso que Ele nos deu, e por esse momento que aqui estamos na sua casa. Glória a Deus. Logo mais teremos outro culto às 19 horas, irmãos, né, que não puderam vir, vai poder vir aqui à noite. Vamos estar orando a Deus. Irmãos, temos um propósito, Deus vai honrar nosso propósito. Deus, Ele conhece o profundo do seu coração. Amém? Oremos pelas pessoas que estão passando por dificuldades. Nosso país está passando por dificuldade. Ore pela nação brasileira, né? Ore pelo nosso país. Declare a liberdade do nosso país em nome de Jesus. Declare: Deus salve o nosso Brasil, Deus salve o nosso país das garras, das ideologias, das imoralidades, da corrupção, do ódio. Deus salve a nossa nação. É a hora dos verdadeiros discípulos de Jesus se posicionarem quem realmente são. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor Deus tem realizado em nossas vidas, pela tua palavra. Te agradeço pelo privilégio de ser chamado, ser escolhido pelo Senhor para ser um discípulo, para aprender do mestre dos mestres, para estar, Senhor, absorvendo aquilo que o Senhor está nos ensinando no dia a dia de nossas vidas. Pai querido, Pai bondoso, que o Senhor crie em cada coração nesta manhã um desejo de realmente de serem verdadeiros discípulos, de buscar a tua vontade acima de tudo, como diz na oração do Pai Nosso: não seja feita a minha, mas a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o Senhor possa nos dar entendimento à tua palavra, e observando a tua palavra e crescendo na graça e no conhecimento, possamos vencer as dificuldades do dia a dia de nossas vidas. Pai querido, nós pedimos uma bênção para o nosso país. Salve o nosso país, Senhor, da miséria que está rondando. Salva o nosso país, Senhor, das ideologias demoníacas que está tentando entrar, Senhor, já entrou em muitos corações aqui da nossa nação. Salva o nosso país da violência, da maldade, da corrupção, da roubalheira, da imoralidade, Senhor. Salva o nosso país da idolatria, da ignorância, do fanatismo religioso que muitas das vezes tem crescido no coração das pessoas, ó Pai. Que pessoas possam ser conduzidas aos teus pés e se tornarem verdadeiramente discípulos do Senhor, não somente membros de uma denominação ou de uma organização religiosa, não seguidores de um líder, de um homem, de uma pessoa, mas seguir aquele que deu a vida por nós, seguir aquele que ressuscitou no terceiro dia, seguir aquele que está conosco todos os dias e não vai nunca nos decepcionar, porque Ele nunca decepcionou ninguém, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo em nome do Senhor. Amém. Fiquemos em pé.
Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do seu Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.